Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Então, como vocês já sabem, como vocês conhecem, como é que é as dinâmicas, como é que são as dinâmicas das palavras que o Espírito Santo traz para mim, para trazer para vocês, cortando primeiro para mim, obviamente. Então, as famosas perguntas. Por que eu faço perguntas? Porque ajuda a gente a pensar, a gente refletir, a gente ter um norte, né, sobre o que vai ser falado. A primeira pergunta, queridos, é quem são vocês? O que vocês têm que fazer? A segunda pergunta. A terceira pergunta. Quais são as habilidades de vocês? O que vocês fazem que é fácil demais, que vocês nem percebem que estão fazendo uma coisa? Porque vocês fazem já no automático de tão livre, tão que vocês fluem. Outra pergunta. O que tem servido de combustível na vida de vocês? Qual combustível? O que faz vocês acordarem pela manhã? O que faz vocês despertarem? Meu nome é Fabiana Padilha e eu sou filha de um pai amoroso, do Eterno, Criador. Eu sou mãe de 5 filhos, porque 3 são nossos, mas 2 já é genro e nora. Sou casada com Rony Padilha e faço parte do Tropa de Elite de Jesus. Amém? Queridos irmãos, a última vez que eu ministrei, nós aprendemos sobre o tempo Cronos, o tempo Kairos e o tempo Aion. Lembram disso? São 3 tempos. Glória a Deus. Nós conseguimos entender algumas instruções muito precisas para estarmos dentro da atmosfera do tempo oportuno, que é chamado Kairos. O tempo oportuno é chamado Kairos. O que pode nos impedir de vivermos conforme as instruções de Deus? O que pode ser uma fortaleza para impedir de vivermos segundo a vontade do Eterno? Então, queridos, não existe apenas uma causa para nos impedir. E é claro que a gente sabe que a gritante, o carro-chefe é a desobediência, né? O carro-chefe de impedir é a desobediência. Mas dentro da desobediência, dessa casa de desobediência, existem ramificações. Existem como se tivesse vários cômodos, vários quartos, que são as ramificações da desobediência. E hoje nós vamos tratar de uma delas, que é chamada de hedonismo. Anotem, hedonismo. O que é isso? Que trem é esse? O que isso quer dizer, Fabiana? Então, meus irmãos, hedonismo, eles está configurado, dando um Google, né? Está configurado como uma doutrina ou como uma filosofia, como uma forma de viver, um jeito de buscar a vida, de viver os dias a dia, que defende o quê? O prazer. O próprio prazer como uma busca, como uma finalidade, aquilo que é bom para mim. O nome disso é hedonismo. Aquela pessoa que cultua a sua própria vontade, o seu próprio bem-estar, o seu querer. Isso é hedonismo. E isso é uma fortaleza que impede de obedecer o Eterno. Amém? Segundo a literatura disso, gente, diz que a origem foi na Grécia. Aham, dizem que foi na Grécia. Hoje a gente vai aprender a verdade sobre isso, amém? E diz, né, que o hedonismo surgiu de uma deusa, com letra minúscula, obviamente, porque só existe um deus, chamada Edone. E ela era filha de Eros e da Psique, de Eros e Psique, que tinha uma representação de uma vida prazerosa, o culto ao prazer, o culto ao seu próprio prazer. E eu não me refiro apenas a um prazer sexual, amém? É um prazer em todas as formas. Por exemplo, comer chocolate é um prazer, só comer chocolate. Comer só sobremesa, comer a sobremesa antes da refeição, isso são prazeres.
Cuidado, mamães que têm filhos pequenos, cuidado para arrancar o hedonismo já desde pequeno. Toda a forma de prazer busca de uma forma exclusiva é hedonismo. Mas a origem não foi na Grécia. Ah, não foi, Fabiana? Não, não foi na Grécia. Hoje nós vamos aprender sobre isso. Eu peço, queridos, que vocês abram as escrituras comigo em Gênesis, capítulo 25, dos versículos 29 até o 34. Queridos irmãos, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Todos os inícios estão em Gênesis, sabiam disso? Todos os inícios. E o Senhor faz o fim já no começo. Então, leiam com muita atenção Gênesis. Amém? E o texto diz assim: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo. Da onde veio Esaú? Do campo. E ele estava cansado. Esaú estava o quê? Cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço a ti, comer deste teu guisado vermelho, porque eu estou muito cansado. Por isso se chamou de quê? Edom. Então Jacó disse: Vende-me a tua primogenitura hoje. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura se eu morrer? Olha só, gente. Será que não era um exagero? Será que não foi um exagero da parte dele? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu para Esaú o guisado de lentilhas ou o ensopado, depende da sua versão, e ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim ele desprezou a sua primogenitura. Gente, vamos pensar aqui um pouquinho. Ele chegou do campo desfalecendo, certo? Eu penso que isso aqui é um grande exagero da parte de Esaú. Ele estava com fome, sim, poderia estar cansado, sim, mas não a ponto de falecer, de desfalecer. Não, gente, não a ponto disso. Mas ele estava preocupado com o quê? Com o seu bem-estar imediato, com o seu prazer. Ele estava preocupado consigo mesmo. Ele queria era a resolução da fome naquele momento. Ele não queria cozinhar, ele queria que fosse servido, ele queria ser servido. Então, meus queridos irmãos, o hedonismo não apenas o culto ao próprio prazer, mas hedonismo é rejeitar as coisas de Deus para a sua própria satisfação. Eu vou repetir. O hedonismo não apenas o culto a si mesmo, ao seu próprio prazer, mas rejeitar as coisas de Deus para a sua própria satisfação. O hedonismo, queridos, é o prazer imediato, deixando para lá, para depois as coisas de Deus. Eu quero viver o agora, porque o agora que me importa, as coisas de Deus depois eu corro atrás. É assim que um hedonista pensa. A primogenitura, queridos, é muito importante para Deus. E tem um texto sobre isso, que é em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17. Depois vocês podem ler isso. Ela é super importante para Deus, é uma honra. A primogenitura é uma honra. Porque o primogênito de uma família é que vai cuidar da família na falta do pai. Ele leva esse encargo de honra sobre si. É uma questão de profunda honra, tanto que tem uma herança diferenciada. O primogênito recebe dupla porção. É isso que diz aquele texto de Deuteronômio. Dupla porção. A primogenitura é uma honra sem precedentes. Mas o que aconteceu? Esaú declinou esta honra. Ele rejeitou por um prato de lentilhas ou um prato de ensopado. Ele preferiu, gente, ele preferiu comer uma satisfação
pessoal, imediata, do que algo eterno. E aqui eu vou abrir um parênteses. Eu também gosto muito de abrir parênteses. Edom eram os vizinhos de Judá. Eles eram os vizinhos de Judá do sul da fronteira. E eles eram o quê? Descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E apesar disso, Edom se tornou o quê? Inimigo do povo de Deus. Já pensou isso? Um filho do mesmo ventre e do mesmo pai se tornou inimigo do irmão. Isso é muito forte, né? E este povo do Edom, ele frequentemente ajudava os exércitos que atacavam Israel, por conta do quê? Da hostilidade dele, do ódio que ele tinha contra o povo de Deus. E isso o que sobreveio a ele? A ira do Senhor. Sobreveio ao povo de Edom a ira de Deus. Abram comigo lá no livro de Obadias. Livro de Obadias, o capítulo 1, que só tem um capítulo, né, gente? O versículo é o 10. Diz assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado. Olha aqui, gente. E serás exterminado para sempre. Essa foi a sentença contra esse povo. Seriam exterminados para sempre. Olha aqui, gente. Ele estava com fome, ele declinou a sua primogenitura e acabou o quê? Invejando, sentindo raiva, sendo hostil com seu irmão, que é o povo de Deus, e ele foi o quê? Sentenciado a ser exterminado, ou seja, não existir mais o seu povo. Essa foi a sentença deste povo, povo de Edom. No ano de 582 a.C., 4 anos após a destruição de Jerusalém, o povo edomita, por pouco, não foi totalmente destruído pelos babilônios. E a partir de então, o povo de Edom, ele foi forçado a viver no sul de Judá. 70 anos depois de Cristo, no ano que Roma destruiu Jerusalém, não se teve mais notícia desse povo. Quem gosta muito de história, que é a Suzana, pode verificar a veracidade disso, né? Não se teve mais notícia do povo, gente. Eles foram totalmente exterminados. E aqui eu fecho esse parênteses. Meus irmãos queridos, a idolatria, prestem atenção, a idolatria traz um caminho desértico. É isso mesmo. A idolatria vai te trazer um caminho no deserto, um estar no deserto, um permanecer no deserto, onde apenas há refrigério, queridos irmãos, quando, em alguns momentos específicos, se está no deserto, se tem refrigério quando se bebe água, e não se bebe água sempre do deserto, né? Só em alguns momentos. E também quando se afasta do calor, quando se assenta uma sombra. E não é sempre que isso acontece. Então, os momentos de refrigério do deserto são poucos. Isso quer dizer o quê, queridos? É muito importante isso. Isso quer dizer que a pessoa vive num looping. A pessoa vive num looping. É isso que acontece. A pessoa que está sob essa condição do hedonismo, ela é ela é colocada no deserto e ela só tem apenas momentos de refrigério, que é quando ela bebe água, quando ela está debaixo da sombra, recebendo este refrigério. Isso significa looping, montanha russa. A pessoa está constantemente numa montanha russa, indo e vindo, indo e vindo. Hora aqui em cima, hora aqui embaixo, hora aqui em cima, hora aqui embaixo. Momentos bons, momentos ruins, tempos de maravilhas e tempos de profunda angústia. A água que volta e meia bebe, o que que é, gente? É o pouco que se refugia no Espírito Santo. Uma pessoa que está debaixo dessa condição não se refugia no Espírito Santo todo o tempo, só de vez em quando. A sombra, o que que se refere aqui, queridos?
É o pouco de tempo que ela se esconde no esconderijo do Altíssimo. É um momento de refrigério. Olha que forte. Em João capítulo 7, versículos 37 e 38 diz, Jesus diz, aquele que tem sede, vá até Jesus. E do seu interior o quê? Fluirá rios de água viva. Em Salmos 91, versículo 1 diz que aquele que habita no esconderijo de Deus descansa a sua sombra. Então, nós entendemos os loopings daquele que está nessa condição, debaixo dessa condição de idolatria chamada hedonismo. O hedonismo empurra para o deserto. Ele empurra essa pessoa para o deserto. Isso é muito sério, gente, muito sério. E a pessoa não se percebe, não dá conta. Não dá conta. Queridos, Esaú lhe construía coisas e Deus ia lá e destruía. O próprio Deus fazia isso. O próprio Senhor fazia isso. Isso está lá no livro de Malaquias. Depois vocês podem estudar isso. Esaú fazia suas edificações, construía suas coisas e Deus ia lá, pá, destruía. Não eram os inimigos, era Deus destruindo. O próprio Senhor destruía. E o Senhor, queridos, leva para o deserto para falar ao nosso coração. Não aprendemos isso no livro de Oséias? Oséias capítulo 2, versículo 14, diz assim, eu te levei para o deserto para o quê? Falar ao teu coração. Por quê? Por que Deus nos leva ao deserto? Porque Ele não quer nosso bem? Ele nos leva para o deserto, irmãos, para arrancar a idolatria do nosso coração. Por que no deserto, Fabiano? Porque o deserto a gente não tem para onde olhar. Porque tudo é deserto. Deserto não tem uma beleza sequer, a gente só pode se agarrar ao Senhor. É só no Senhor. Por isso que ele nos leva ao deserto. Veja, queridos, Esaú idolatrava a si mesmo. E Deus fez de sua habitação o quê? Um deserto. Um deserto. Mas ele, de uma forma teimosa, seguia edificando coisas para si mesmo, para o seu próprio prazer, para a sua própria satisfação. E Deus o quê? Derrubava as edificações. Porque Esaú não ouvia a voz de Deus, ele ouvia a sua própria voz. Eu quero abrir outro parênteses aqui. Irmãos, a atmosfera da idolatria, ela pode trazer para o Filho de Deus, dependendo de qual casa de idolatria que ele entrou. Não estou dizendo que seja todos, porque existe mais de um tipo de casa de idolatria. Ele pode fazer vários planos, ter vários começos, mas ele não termina nenhum. Ele começa várias coisas, mas ele não consegue concluir nenhum. É essa casa aqui que a gente verifica de Esaú. Começa várias coisas e não termina nada. Começa e não termina. Perde o interesse no caminho. Não tem mais sentido. E isso é uma casa de idolatria. Tudo que começa vai bem até um determinado tempo, mas acaba o quê? Sendo paralisado. E eu vou dizer algo para vocês. É o próprio Senhor destruindo. Forte, né? É o próprio Deus derrubando. Porque não foi da vontade dele, mas da vontade da própria pessoa. Mas em razão do quê? Do seu próprio benefício, do seu próprio prazer, da sua própria teimosia, da sua obstinação. E aqui eu fecho novamente esse parênteses. Irmãos, eu pergunto uma coisa para vocês. Por acaso Deus queria acabar com a linhagem de Esaú? Vocês acham isso? Que foi da vontade dele de fazer algo para ser destruído? Não, claro que não. A idolatria, o orgulho, o nível de hedonismo de Esaú o arrastou para essa sentença. As suas próprias concupiscências o arrastaram para isso. Levaram-no para este lado de destruição. Lá no livro de Ezequiel, se vocês quiserem acompanhar, Ezequiel capítulo 33, e versículo 11 diz:
Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte e na destruição dele. Mas o prazer de Deus, como diz o texto, é que o ímpio que se converta no seu caminho. Que ele se converta e ele viva. E ele diz assim: convertei-vos dos seus vossos maus caminhos, porque razão vocês morreriam. Ó casa de Israel, ó casa do tropa de elite, ó casa da noiva, ó casa da igreja. É isso que o Senhor está dizendo. Deus, através do profeta Obadias, ensina o que acontece com esse nível de hedonismo. Os filhos de Deus, desculpe, que estão aprisionados neste comando, nesta estrutura, nesta névoa, neste véu, porque véu a gente não consegue ver direito, né? Não se sentem amados. Vocês sabiam disso? Quem está nesse nível de idolatria não consegue se sentir amado, não consegue entrar no amor do eterno, não consegue se sentir filho. Está tão enraizado isso nele que ele não consegue perceber que está nesse cativeiro de que falta de paternidade, dessa orfandade. Ele não consegue sair destas malhas, sair disso. Por quê? Porque é preciso que, como diz lá no livro de Jeremias, Jeremias diz assim, ó, reconheça a tua iniquidade, reconheça o teu pecado, peça perdão, se arrependa. A pessoa precisa reconhecer. Quando ela reconhece, o Senhor arranca aquelas malhas, aqueles véus, aquelas cortinas, né, as escamas. E aí ele coloca o filho numa posição que ele consegue enxergar o amor que ele tem pelo aquele filho. E aí aquele filho consegue se perceber como integrante da família de Deus, da família de Cristo. A orfandade, gente, é uma consequência da idolatria. Não se sentir amado por Deus é uma consequência da idolatria. E vamos trazer para o campo natural essa, essa situação de não reconhecimento do amor. A pessoa desconfia de todo mundo. A pessoa desconfia do amor das pessoas. E às vezes pensa que não quer desapontar as pessoas, aí faz. Sabe? Não tem isso às vezes, né? Eu me vi muitas vezes nisso, gente. Eu queria muito fazer, sabe? Eu queria fazer demais. Quem me conhece lá desde da igreja de Joinville sabe que eu fazia muitas coisas. Por quê? Porque era uma sensação de amor que eu recebi através disso. Mas eu não tinha me reconhecido como filho de Deus. Então, eu não queria desapontar as pessoas. Eu não queria que elas não me amassem. Eu queria ser amada por elas. Entendem isso? Porque eu estava numa raiz de idolatria. Eu estava ainda sob este véu, essas malhas terríveis. E o Senhor, na sua bondade e misericórdia, me extraiu desse lugar. Talvez ele esteja extraindo mais ainda, né, gente? A gente está sempre sendo liberto. Sempre sendo liberto, né? Todo o tempo que a gente está aqui vivendo, a gente está sendo liberto. E glória a Deus por isso, né? E Pai é bondoso, Pai é misericordioso. E cada vez, cada estação que a gente avança nele, a gente vai descobrindo mais uma coisa. Opa, isso aqui eu preciso reconhecer. Eu preciso reconhecer isso aqui. Mas tem outra forma também dessas pessoas que não reconhecem o amor do Pai. Tem uma gama de pessoas que não está nem aí para aquilo que pensam dela. As pessoas não estão preocupadas. Ah, não estou nem aí, quer pensar o quê de mim? Pensa o que quiser. E até gosta, gente, de escandalizar as pessoas, chocar as pessoas, sabe? Por quê? Porque ela quer mostrar que não está preocupada. Mas isso é autoproteção. Isso é autoproteção, né? É uma forma que a pessoa achou de trazer uma proteção para o seu coração. Gente, amar é vulnerabilidade. Eu quero falar isso novamente, anotem isso. Quando nós amamos, nós nos tornamos vulneráveis. A vulnerabilidade é um desejo do eterno.
Por quê? Por que que eu preciso ser vulnerável para a pessoa me machucar? Não, porque a gente precisa sentir, a gente precisa ter isso. E isso está sendo esfriado, gente. Continuamente a gente tem visto isso, o esfriamento, porque as pessoas não querem mais ser vulneráveis, as pessoas não estão mais se importando verdadeiramente. Por quê? Isso é uma raiz de idolatria. Isso é uma raiz do hedonismo, gente. Isso é terrível. Isso é terrível. O filho sobre debaixo desta atmosfera de Edom, pensa que o deserto é um lugar de permanência. Por quê? Porque o coração dele é duro. Porque o coração dele não consegue reconhecer que ele está pensando só no seu prazer, está pensando só em si, rejeitando as coisas de Deus. Chega até plantar, gente. É o pessoal que está debaixo dessa condição, planta, faz coisas, mas o que? Não frutifica, não segue em frente, não vai para diante, não passa para outro nível. Sabe por quê? Vocês sabem por quê? Porque as coisas de Deus precisam de cuidado, precisa de zelo. E o culto a nós mesmos, nos colocando em primeiro lugar, tratando as coisas de Deus com uma falta de cuidado, rejeitando-as, impede a frutificação. Não tem um ditado que o boi engorda, e a Maria Tereza vai me dizer se isso é verdade ou não, que o boi engorda com o olho do dono, não é verdade? Não tem um ditado que diz isso? Tem o ditado, mas é só dito mesmo, que não é verdade. Se o dono não É, der um pasto bom, um mineral bom, ele não engorda nada. mas o que que é o pasto bom? O que que é o mineral bom? É o zelo, é o olho dele, né? Vamos tentar traduzir esse ditado. Então, quando a gente está olhando, tratando com zelo, né? A gente o que fornece coisas, fornece situações, fornece aquilo que a pessoa necessita. A gente vai atrás, a gente pergunta, a gente diz assim: o que está pegando aí? Isso é cuidado, isso é zelo. Eu estou dizendo assim, ó, eu te amo, em outras palavras, não é? Gente, é lindo demais. Isso é estar livre deste comando de idolatria. Eu não olho só para mim, eu olho para o outro, porque eu quero que o outro esteja bem. Isso é atividade de Deus, ação de Deus, é a vontade de Deus. E eu vou abrir outro parênteses agora, porque eu gosto muito de parênteses, viu, gente? Eu gosto bastante de parênteses. Vamos fazer uma análise aqui rápida. Vamos pensar, não precisa falar para mim, não, só vamos pensar. A respeito de nós mesmos, obviamente, né? Não é sobre o outro, né? É sobre nós. Quanto tempo a gente gasta lendo as escrituras por dia? Não vou falar por ano nem por mês, mas por dia. Quanto tempo? Quanto tempo nós gastamos ensinando sobre as escrituras para outra pessoa? Quanto tempo nós ficamos de papo furado? Ah, papo furado, falando dos outros, falando defeito dos outros. Quanto tempo? Quanto tempo nós gastamos nos divertindo? Nós estamos alimentando mais a nossa alma ou nós estamos alimentando mais o nosso espírito? Aqui é a chave para a idolatria. Outro ponto, ainda no parênteses. Sabe aquela casa dos sonhos? Conseguiu imaginar? Pois é. Sabe as finanças dos teus sonhos? Conseguiu pensar? Ah, ganhar tanto por mês, eu quero fazer tanta coisa, gente. Oh, se eu quero fazer. Sabe aquele passeio gostoso que você gosta? Sabe aquela viagem dos sonhos? Eu tenho viagem dos sonhos, gente. Eu não sei vocês, mas eu tenho. Às vezes eu fico conjecturando com Deus. Ai, essa minha viagem, eu quero aqui, ali, ali. Eu dou nome para os lugares, tudo. Porque eu falo essas coisas mesmo com meu pai. Sabe aquela roupa linda que você fica namorando na vitrine? Ou na internet, porque agora tem Shopee, tem não sei o quê, tem o Shein, sei lá o que, o nome desses trem aí. Então, conseguiu pensar? Pensou? Ah, sabe quando você ora pelo seu cônjuge, como você quer que ele seja a luz da vontade do Senhor, que seja, né?
totalmente convertido, apaixonado por Cristo. Sabe a doença que você está orando por alguém para ser curado, ou por você mesmo? Sabe o trabalho que de repente você deseja, ou o lugar que você queira morar, a restauração de um casamento, que você chora, sabe? Ou um filho que está viciado em drogas. Tudo isso tem um empenho seu, não tem? Você gasta tempo pensando nisso, né? Você gasta tempo orando, conjecturando, imaginando, né? Tem um esforço sobre isso, tem um empenho de pensamentos, de orações, de esforços físicos, não tem? Agora eu te pergunto, e se isso tudo fosse feito para Deus, com todo o empenho, toda a vontade, toda a lágrima, todo o suor do seu corpo, todos os teus interesses foram voltados para a vontade de Deus, para fazer o que Ele quer. Vocês já pensaram sobre isso? E eu fecho esse parênteses de novo. Queridos, a ideia distorcida daquele que está preso nesse cativeiro de idolatria enxerga o sacrifício, sabe como? Como algo terrível, que não acredita que Deus queira que sejamos tristes, infelizes ou soframos. Pensa que Deus quer que a gente seja sempre feliz. E eu vou contar uma coisa para vocês aqui. O desejo de Deus, queridos, é que sejamos salvos. O desejo de Deus é que sejamos libertos. O desejo de Deus é que sejamos livres das misturas. Vivamos a sua cultura e frutifiquemos. E dentro disso, nós seremos felizes. Pegaram aí? É isso. Não adianta a gente inverter as ordens, não. Querer ser feliz primeiro. A gente tem que fazer tudo isso, porque daí a gente é feliz. Tiago, capítulo 1, vamos lá comigo. Tiago, capítulo 1, a sabedoria do Novo Testamento. Tiago, irmão de Jesus, nascido de Maria. É ele mesmo, gente. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, diz o seguinte: Meus irmãos, aleluia, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais o quê? Perfeitos e completos, sem faltar alguma coisa. Continuando. Salmo 119. Vamos lá, Salmo 119. E o versículo é o 71. Foi-me bom ter sido afligido. Olha aqui, gente. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu pudesse o quê? Aprender os teus estatutos. Atos, capítulo 14, versículo 22. Vamos entender a mente do Senhor aqui hoje. Diz o quê? Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. É necessário que passemos por muitas o quê? Tribulações, para entrarmos onde? No reino de Deus. Tá bom para ti isso, queridos? Porque para mim fez toda a diferença quando eu recebi esses textos nesse contexto aqui. Queridos irmãos, a geração idólatra, hedonista, diz: evite a dor, evite o sacrifício. Você merece ser feliz. Ai, você precisa ser feliz. Vá atrás de sua felicidade. Não fique perto de pessoas tóxicas. Seja livre, seja liberto dessas cadeias. Você não merece passar por isso. Isso aí, sabe o que é, gente? É uma sentença de desistência. Filho de Deus não desiste. Eu vou repetir. Filho de Deus não desiste. Filho de Deus persevera até o fim. Filho de Deus vai empurrando, vai enfrentando tudo aquilo que está sendo colocado na sua frente. Chorando, triste, doente, mas ele vai enfrentando, gente. Ele vai enfrentando.
Porque um filho de Deus, ele é perseverante, ele persevera, ele permanece, ele sai dessa cultura de prazer, o seu próprio prazer, a sua própria vontade, enfim. Queridos, a dor acontece, o sofrimento assola, mas um filho de Deus não desiste. Um idólatra, um, um filho de Edom, um hedonismo, faz a pessoa desistir de ministérios, desistir dos seus casamentos, desistir de fazer o que está fazendo, desistem da família, desistem de amigos, se isolam e declaram que se há sofrimento e dor, não é de Deus. Não, isso aí não é de Deus. Porque a satisfação do seu próprio prazer, o que, que é? É uma forma de preservar a sua carnalidade. Ele não quer se livrar da sua carnalidade, porque a carnalidade tem atrativo, gente. Não vou dizer que não tem, tem sim. Mas o nosso olho tem que estar onde? Certo? Queridos, os processos de Deus não são indolores. Eles doem. Sabe por quê que eles doem? Porque eles nos tiram de uma forma do mundo, uma forma babilônica, uma forma hedonista, idólatra, de um formato totalmente confortável, e nos coloca onde? Na forma de Cristo. Isso gera dor, gera pressão, nós sentimos pressionados, por isso que dói. Mas eu não estou dizendo que a forma de Cristo é ruim. Não, ela é ótima, perfeita. Mas os prazeres nos deixam o quê? Egoístas. Egoístas. E nós acabamos nos pensando só em nós mesmos. Deixamos as coisas de Deus para lá. E cada vez os filhos de Deus estão o quê? Mais frios, idólatras, distantes. Não foi assim que o Senhor nos chamou para sermos frios. Não foi. Uma igreja alheia, uma igreja distante. Não foi dessa forma, gente. Sinto em dizer isso, mas é como está acontecendo. Uma igreja, eu não estou dizendo todos, tá? Eu tenho exceções, a gente sabe disso, né? Não sejamos loucos. Mas uma igreja, a sua maioria, que quer só palavra profética, com todo respeito, gente. Que só quer, eis que te digo, que só quer finanças, casa boa, tudo bom, passear, viajar, sei lá o que for, mas uma igreja fraca, que não aguenta. Se vocês olharem as escrituras, vão ver que eles morreram pelo evangelho. E não só nas escrituras, mas a gente vê constantemente gente morrendo pelo evangelho, dando a sua vida, entregando tudo que lhe pertence pelo evangelho. Eu estou dizendo que a gente tem que vender tudo agora nessas coisas e sair? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que cada um aqui tem algo para fazer. Porque todos aqueles que foram chamados pelo Eterno têm um propósito específico para cumprir. Amém? Queridos, mas quando a gente começa a desistir, quando dói, sabe, começa a doer, a gente desiste? Pois é, ai, tá doendo muito, eu vou soltar, né? Não, eu não quero mais isso aqui, eu quero fazer outras coisas. Sabe o que que acontece, gente? A gente fica calcificado, fica duro, coração duro. Coração duro, gente, é regido pelo espírito de engano. Coração duro é regido por um espírito chamado engano. Nós ficamos tão calcificados e isso acaba nos deixando mais resistentes para a renovação da mente. A calcificação, gente, até deixa a gente enxergar, sabe, através dos véus, a gente até enxerga, mas a gente não se vê assim mesmo, não se enxerga, porque pensa na nossa imaginação assim que está tudo bem. E a gente até acaba questionando se não é exagero. Ai, será que aquela pessoa não está exagerando isso? Está tão fanática essa pessoa? E às vezes a gente fica até bravo, tá? Sabe por quê? Quando toca na idolatria, a gente manifesta. É, a gente manifesta.
porque é o bem precioso. Queridos, eu sei que é pesado isso que foi dito, mas tem a ver com as renúncias que estamos fazendo. Nós temos que nos preparar cada vez mais e mais, para tirar todas as arestas do nosso coração, tirar toda a pedrinha, toda a parte de engano, tudo aquilo que não presta, que nós não podemos nos apresentar de qualquer jeito para o Senhor. Não é verdade? Limpar nossa roupa, nos adornar, nos limpar, nos purificar. Amém? Nós vamos fazer uma renúncia agora, antes da nossa ceia. Amém? Eu gostaria que vocês, por favor, repetissem comigo, né? Essa renúncia. Aleluia. Pai que avisa, Pai que não quer que seus filhos estejam enganados. Nós reconhecemos neste momento a prática do hedonismo, da idolatria no nosso meio. Nós nos envergonhamos dessa prática. Nós pedimos perdão por idolatrar a nossa vontade, idolatrar a nós mesmos, fabricando ídolos para nós mesmos. Perdão por vivermos de loopings, iniciando coisas e não terminando. Perdão por sermos tão egoístas e não nos preocuparmos com as necessidades dos nossos irmãos. Perdão por zelarmos apenas por nossa vontade. Perdão por olharmos apenas para o nosso próprio umbigo. Pai, passamos agora a renunciar toda forma de idolatria, de egoísmo, de hedonismo, o culto a nós mesmos. Renunciamos a fazer parte com isso. Renunciamos à nossa vontade de cultuar a nós mesmos. Renunciamos, Pai, na autoridade de Cristo. Coloque, Pai, as tuas mãos em nossa mente, Pai, para que a nossa mente não seja mais confundida. Limpa a nossa mente, Senhor. Limpa, papai. Nós declaramos agora, na autoridade do Senhor Jesus, limpos totalmente de todo este senso, todo esse egoísmo, toda essa idolatria. E declaramos que a partir de hoje o nosso ventre é fértil e as obras das nossas mãos dão frutos e frutos eternos. Somos o que a Bíblia diz que somos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E glória a Deus. Amém, meus queridos. Agora, para encerrar, nós vamos pegar o nosso pão. A verdade estabelecida na nossa mente. A verdade estabelecida na nossa mente. Trazendo a lembrança o que Jesus disse para os seus apóstolos, seus discípulos, em João capítulo 6, versículo 54. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não faz parte comigo. Lembrem disso. Lembrem disso. Jesus diz que o sangue dele, é a nova e eterna aliança. E ele nos ressuscitará no tempo oportuno, no momento apropriado. Aleluia. Pegue seu pão, querido, sabendo quem vocês são em Deus. Quais são os dons, as suas habilidades. Sabendo quem vocês são em Deus. Pai, nós te agradecemos, Pai, por tão rica oportunidade de crescermos mais e mais, cada vez mais. Pai, eu te louvo, Senhor, por Jesus. Obrigada por Jesus. Obrigada por sua carne. Obrigada por tudo aquilo que representa para cada um de nós. E nós hoje trazemos essa lembrança, a memória. Trazemos isso, Pai, porque entendemos o que isso significa, Pai. Eu consagro isso, que nos faça bem. Em nome de Jesus, podemos comer todos. Amém. Pegue seu suco, queridos, tendo plena consciência do que isso representa, que é o sangue, aponta para o sangue da nova e eterna aliança, que nos lave, nos purifique, nos limpe, traga entendimento, clareza, traga o fluir do Espírito, fluir nas nossas vidas. Traga isso para mim
para minha casa, para a casa de vocês e para vocês. E limpe das enfermidades, das doenças, e nos dê clareza e entendimento. Aleluia. Consagra esse suco, que nos faça bem. Em nome do Senhor Jesus. Podemos perder todos. Amém. Glória a Deus.